Você já recebeu proposta de pessoas dentro da igreja mesmo? Já. Pastores? Coloca a proposta nisso. Tá? Pastores presidentes. Casado, tinha essas mulheres, pessoas conhecidas mesmo, sabe? Você não volta nunca mais a louvar em cima do altar? Desde pequeno eu já sentia isso. Já era uma luta pra mim, não é à toa que eu comento de início, que tipo, quando eu chegava nela, eu falava, eu tô sentindo esse tal desejo, essa tal vontade. Ela falava, vamos orar. Mas chegou um tempo que eu fiquei 2 semanas, que eu cancelei a agenda durante 2 semanas. Eu cancelei todas as agendas. E eu fiquei trancado na casa de uma amiga minha, porque eu não tava aguentando, porque a vontade era muito maior. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho um convidado especial, né? Um convidado, vamos dizer assim, polêmico, né? Só que eu estou feliz porque ele falou para mim, eu vou falar tudo. Então tá bom. Meu convidado, eu quero uma salva de palmas de todo mundo que tá aqui, entendeu? O meu convidado de hoje é o Samuel Santos. Uma salva de palmas. A produção ficou até de pé. Você vê? Salve, família. Olha, Samuel, obrigado por aceitar o nosso convite. Tamo junto. Obrigado mesmo. Tranquilo para chegar? Tranquilo. Tranquilo. Só um pouquinho Fala só um pouquinho mais perto do mic, por favor. Pode puxar para você. Pode puxar mais pra... Isso. Tá. Tranquilo? Tranquilo. Não, bacana. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ficamos muito felizes por sua presença. Antes de começar a primeira pergunta, eu quero pedir um grande favor, que você venha se inscrever aqui no canal, nos ajude a bater uma meta. Eu não gosto muito de falar meta, mas nos ajude a ultrapassar a primeira barreira, que é os 100 mil inscritos, né? Agora falta, deixa quieto, eu não vou falar quanto falta não, que falta muito, mas eu acredito. A única coisa que começa grande é monstro, irmão. É monstro, todo mundo começa pequeno. Então, se inscreva, ativa o sininho, uma coisa muito importante, que você não vai pagar nenhum centavo. Deixa o like. Por que o like é importante? Porque quanto mais like tiver, mais o conteúdo vai aparecer para as pessoas. Então, se você deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho, você vai me ajudar a que esse projeto do Trendcast cresça, tá bom? Bem, vamos lá. Eu quero começar esse podcast antes de começar a tacar fogo, porque eu sei que você é curioso, né? Você só veio aqui para escutar o Samuel. Vai lá. Eu quero fazer a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é o Samuel Santos? Quantos anos tem? Onde nasceu? Você pode me falar um pouquinho desde o começo de sua vida? Desde o começo, tá. Vamos lá. O Samuel Santos, hoje eu tenho 21 anos, certo? Nasci em São Paulo. Cresci, tive uma infância bem conturbada, né? Meu pai se separou da minha mãe. Enfim, minha mãe precisou sair para se prostituir, para poder dar alimento pra gente. A gente passou vários perrengues. Moramos em casas de favores de várias pessoas também, para isso. Mas minha mãe voltou, chega um período que minha mãe volta, né, pra pegar a gente e acaba alugando um espacinho bem pequeno, tipo, pra gente morar, que no caso é um cômodo. E ficou eu, meus 5 irmãos, morando com ela e com meu padrasto. Com meu outro padrasto. Sim. E daí começa tudo. Acho que aí começa a história daí. Aí minhas irmãs descobrem que estava grávida. Aí um cômodo para 5 pessoas e para filhos que já tava vindo não dava certo, né? Sim. Bem complicado. E daí começa tudo. Minha mãe começa a se desesperar, só que minha mãe, uma coisa que ela sempre me admirou foi a coragem, sabe? Coragem que ela nunca desistiu. Tipo, vou correr atrás, vai dar certo, ou se cabe um, cabe todos aqui. E ela sempre fez isso, ela sempre se esforçou, né? Até que um dia, minha mãe não falava com meu avô, porque meu avô tinha raiva dela, né? Aí minhas tias são crentes, né? Minha família, a família da parte do meu avô, eles são super crentes. Então, tipo, eles são crentes bem, sabe, bem... Aquele crente raiz ortodoxo mesmo. Exato, tipo, que eles são bem fechadão,
pra tudo. E elas estavam orando e Deus revelou que elas precisavam ir lá na casa da minha mãe pra poder tirar ela de lá pra trazer pra onde minha mãe mora atualmente agora. Só que tinha um porém, meu avô não falava com a minha mãe mais, então elas fizeram o quê? Fizeram uma campanha, chamaram meu avô, conversou com ele falou, não, traz ela pra cá. Aí foi quando elas foram lá, bateram lá na porta, minha mãe se emocionou, tiraram a gente de lá e foi quando tudo começou. A gente começou a morar aonde minha mãe mora, que atualmente é o terreno do meu avô, que ele já faleceu. Sim. E daí começou tudo, a gente começou a construir, minha mãe conheceu o Miguel, que é o meu padrasto, né, que hoje ele tá com ela, já tem muito, muito, muito tempo. E começamos a construir lá, enquanto isso a gente ficava de favor na casa das minhas tias, né, minhas tias auxiliavam muita gente. Aí ficava um na casa da minha tia Adriana e outro na outras casas das minhas outras tias. Aí minha mãe ficava na garagem, que meu avô cedeu até terminar de construir. Aí conseguiu construir tudo ali e a gente foi de pouco a pouco, sabe? Foi construindo. Aí foi quando eu comecei a conhecer quem era Jesus, que foi através da minha tia. Você tinha quantos anos mais Eu ou menos? tinha acho que uns 10 a 11. Minha tia Márcia, ela que me ganhou pra Jesus, assim. E ela começou a evangelizar. Nesse meio termo que eu morava lá, ela começava a me evangelizar, falando, você conhece Jesus? Você conhece? Ó, Jesus faz isso, Jesus transforma. E começou a me criar a curiosidade de saber, tá, vamos lá. Só que tinha um problema, porque eu estudava numa escola que eu tinha uma professora de aula de dança. E ela já era bem macabra, né? Ela mexia com ritual, essas coisas assim. E ela me ensinava ao contrário dessas coisas que minha tia me ensinava. Tipo, ela me ensinava um caminho e minha tia ensinava outro. Entendi. Então eu aprendi meio que desde pequeno um pouco de tudo, sabe? Tipo, já fui tendo um conhecimento já de pequeno. E minha tia pegou e começou a falar de Jesus. Eu falei, tá bom, me leva um dia pro culto. Aí eu me lembro que esse dia pra ir pro culto foi, tipo, uma prova pra chegar no culto. Porque, tipo... Sempre assim. É uma cota mesmo, tipo, foi muito difícil pra chegar. Mas a gente chegou. E quando a gente chegou, a minha tia falou assim pra mim, ajoelha seu joelho no chão, ora, fala com Deus. Aí eu falei, como eu vou ajoelhar? Sendo... Com maior vergonha eu tava, né? Aí eu peguei e falei, vou ajoelhar rapidinho. Aí eu vi que todo mundo tava ajoelhado e ninguém tava de pé, eu peguei e ajoelhei rapidinho. Aí eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo hoje. Aí eu tava de joelho, aí quando eu tava de joelho, a missionária Zenilda, que ela, nossa, ela é incrível. Ela pegou, levantou e falou assim que tinha alguém no culto e Deus tava querendo falar com uma pessoa especial. E essa pessoa era eu, e eu tava de joelho. Aí eu levantei, quando eu levantei, aí foi quando, tipo, eu senti, sabe? Foi a primeira vez que eu senti, assim, a presença de Deus tomando conta de mim. Foi algo que, tipo, é surreal, né? É surreal. Tipo, não tem como explicar. Você só sente. Você só sente, né? Se a gente pegar e olhar pra Bíblia, todos que sentiram real o peso de Deus não conseguem nem ficar de pé. Né? Sim, é de fato isso. E foi na hora que eu comecei, eu falei, eu quero conhecer mais. Eu vou conhecer mais. Mas também eu tinha os meus desejos, as minhas vontades. E eu falei, como eu vou vencer isso? Como eu vou vencer esses desejos, essas vontades? Aí foi quando a minha tia começou a me auxiliar, que é a minha tia Márcia. Ela foi, tipo, minha tutora, assim, ó, na minha caminhada toda. Falava, Samuel, ora pra Deus pedindo isso, pra que Deus te dê força. Tem coisas que Deus não vai arrancar, mas Ele vai te dar força pra você aguentar. Verdade. Pra você aguentar, sabe, persistir. E era isso que eu fazia. Tantas vezes, tipo, eu chegava, tipo... E detalhe, eu não cantava ainda. Eu tava, tipo, começando literalmente o ministério. E minha tia falava, vamos orar, vamos fazer campanha. A gente fazia campanhas e campanhas e campanhas. Tinha dias que eu chegava pra ela e falava assim, nossa, eu tô sentindo uma coisa, sabe? Eu não consigo, eu quero fazer isso. Mas o que eu faço pra não fazer? Ela, vamos orar. E a gente orava. Então, de fato, tipo, a oração, tipo, era a que me deixava de pé, sabe? Tipo, de fato, até hoje, ela nos deixa de pé. Verdade. Então, foi indo, até que eu fui começando a se envolver no ministério. Aí foi quando eu comecei pregando. Engraçado, eu comecei pregando. Mas você já sabia que você tinha esse ministério do louvor? Eu sabia, mas não dava tanta, tipo, não era tanto meu foco. Porque eu gostava de ver pessoas pregando, né? Eu falava, eu quero pregar também, então vou pregar. Tanto, mano, eu odeio falar isso. Mas quem me conhece... Conta pra nós. Só pra você ter uma noção, quem me conhece há muito tempo, teve um período que aconteceu que eu tava pregando, falei, vou começar a pregar, vou estudar. Eu estudei, e eu só pregava no ministério onde eu congregava, que era um ministério bem pequenininho. Então, tipo, eu conseguia desenrolar. Aí teve um dia que eu recebi um convite pra pregar. Peguei, aceitei, falei, vou lá. Só que, sabe quando você aceita e mesmo assim tá, tipo,
mano, não, tipo, não vai dar certo. Mas É, eu fui. entendi. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, quando marcaram o convite, falou que era simples, a igreja era simples, que era pequenininha, que não ia ter muita gente. Então eu falei, me sinto seguro. Só que quando eu cheguei, tava muito lotada. Tipo, muito lotada. Tinha gente até pra fora da rua. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou pregar? E, tipo, eu já tinha estudado antes de ir. Tava- Só que Esboço preparadinho. eu fiquei perdido, tipo, real, eu fiquei muito perdido. Aí eu me lembro que eu cheguei no culto, eu sentei, eu ajoelhei meu joelho no chão e falei, Deus, me conduz, só me conduz. Mas o nervosismo, sabe? Tipo, tomava conta de mim. Quando chegou pra passar a palavra, que era pra mim, eu levantei, aí eu fui lá pregar, comecei bem. Comecei agradecendo, falar, enfim. Só que aí eu fui inventar de fechar o olho porque eu fiquei muito tímido. Nessa que eu fechei o olho, eu comecei a andar pro lado e pro outro. Quando eu pensei que não, eu caí em cima dos instrumentos. Mano, eu caí em cima da bateria, cara. Juro, tipo assim. Não, juro, foi, tipo, bem tenso, foi bem tenso. Não, e pra eu levantar e todo mundo me olhando, aí o pastor, ele foi muito, tipo, gente boa. Nossa, não, mas sério, o pastor foi muito gente boa. Ele foi lá, foi até mim, bem na paz de espírito, Nossa, sabe? Ele foi lá, mano. pegou no meu braço e falou, Samuel, fica tranquilo, irmão, ele só tá nervoso, e colocou lá na frente. Nossa, Aí dá eu uma falei, vergonha não da tinha peste. como eu continuar. Aí eu me lembro que esse dia foi a decisão. Tipo, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu preciso que o senhor literalmente me direciona, tipo, pra qual ministério, sabe? Se é do louvor, é da palavra. Porque eu vi que a palavra não era pra mim, meu. E eu falei, não é pra mim. Não vai dar certo. E eu fiquei muito mal. Sabe quando você desce assim do altar, tipo, todo mundo te olhando? Nossa, eu saí assim. Eu dou risada porque eu lembrei quando eu tava pregando e eu bati o pé, eu parei dentro do altar. Eu tenho mania, Sim. na hora que eu bati, eu afundei. Aí eu voltei, todo mundo olhando assim pra mim, eu falei, irmãos, pode rir. Nossa. Mas você voltou plena, assim, de boa. Aham. Pleno. Não, porque, dá um nervosismo. Aí eu lembro que todo mundo vinha batendo nas minhas costas, falando, Samuel, calma, é a primeira vez você pregando fora. Só que aquilo pra mim não descia. Valeu. Eu saí de lá decepcionado, real, tipo, decepcionado. Fui pra minha casa, aí minhas tias estavam me esperando. E aí, como foi a palavra? Porque minhas tias pregam, né? Elas pregam muito, tem teologia, enfim, tem um conhecimento absurdo. E aí, como que foi? E eu falei, foi bem, se eu só caí e tá tudo bem. Aí eu tinha falado, mas tá tudo bem. Cara de sem graça. Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, aí eu falei, mas eu acho que, tipo, não foi do jeito que eu esperava ser. Ela falou, Samuel, só fechou o olho. Quem fechou o olho na hora da administração? Aí eu falei, por isso mesmo. Aí foi daí, eu falei, agora eu preciso saber o que Deus realmente quer de mim. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos orar então, pra Deus te direcionar. Pra que ministério? Aí você não gosta de louvar? Já tentou louvar? Aí eu falei, já. Ela falou, então louva. Começa louvando, então. E vai ler na Bíblia de pouquinho em pouquinho, vamos estudar, vamos ter um conhecimento. E daí foi indo, mano. Eu peguei, aí foi quando eu comecei a cantar. E teve uma vez que uma irmã da igreja falou assim que era pra eu cantar. Aí foi a primeira vez. Eu me lembro que eu cantei com o hino cantado da Gabriela Rocha. Creio que tu és a cura. Ela cantando, porque eu me sentia confortável. Eu comecei assim. Pra me sentir confortável, eu precisava que alguém cantasse. Certo. E foi indo. Até que eu fui começando a cantar, fui começando a me desenvolver. Nossa, foi uma guerra. Porque eu comecei a me desenvolver e foi quando eu comecei a buscar. Eu via as pessoas cantando e eu falava, eu quero ser assim, desse jeito. Eu quero chegar nesse nível, assim. E eu pegava inspirações, né? Tipo, eu via no Instagram e falava, nossa, eu quero cantar assim, desse jeito, quero essa ousadia. Mas como eu faço, sendo que a vergonha me domina? Aí eu começava a orar, comecei a fazer propósito. Deus, tira essa vergonha de mim, me dá ousadia, me dá ousadia. Aí sempre chegava a profeta e falava, Deus tá tirando a vergonha, Deus tá te dando ousadia. E eu falava, mas tá, cadê a ousadia? Sendo que eu tô sentindo vergonha. Ainda, tipo, cadê? Com medo até agora. Entendeu? Tipo, e eu comecei a me desenvolver muito. Aí foi quando eu comecei a dar no passo, até que chega a pandemia. Eu comecei a receber vários convites pra cantar em várias igrejas. Aí chega a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu falei, ixi, esquece. Azedou. Teve lockdown, aí eu falei, esquece que eu não vou cantar mais em nenhum outro lugar. Você só vivia do seu ministério? Só do meu ministério. Seu ministério te mantinha. Isso. Tipo, depois que eu comecei, quando eu cresci, né? Ele começou a me manter. Mas fora isso, eu dependia mesmo da minha mãe, do meu padrasto. Porque eu morava com eles. Então, tipo, eu literalmente dependia deles. Então, tudo que eu pedia, minha mãe demorava pra dar, mas ela dava, entendeu? Tipo, então eu não precisava se preocupar. Mas depois que eu cresci no ministério, o ministério me trouxe, sabe, essa estabilidade. Até então, eu consegui terminar de construir a casa da minha mãe. Eu cheguei com o sustento do seu ministério. Com o sustento do meu ministério.
Comecei, tipo, tipo, comprar meu iPhone. O meu primeiro iPhone, que foi o 5, pra mim era um luxo aquilo. Sim. Tipo, eu comprei, tipo, consegui, entendeu? Eu costumo dizer, não importa a conquista, se é pequeno ou é grande, se for com o suor do seu rosto e com o trabalho de suas mãos, Sim. não importa onde seja, é uma conquista. De fato. E foi assim, eu fui crescendo, aí teve o lockdown. Aí fechou. Aí os meninos gostavam muito de fazer. Tenho umas amigas que gostavam muito de fazer culto no lar. Aí elas falaram assim pra mim: Samuca, vamos no culto no lar? Aí eu falei: meu, mas não pode. Ela falou: um culto clandestino. Ela chamou um culto clandestino sem ninguém saber. Nós fomos. Aí chegou lá, vamos lá e cada um tem sua oportunidade, que agora entra sobre o vídeo e espera em Deus, que tudo tem a ver. Foi dali que eu cresci. Foi ali que foi, tipo, um passo pra eu crescer real. Aí foi quando a gente tava lá e me deu a oportunidade, e aí uma menina, a Júlia, pegou e gravou o vídeo assim, eu cantando, pegou e lançou na internet, no mesmo momento que a gente tava ali. Ah, eu sei qual vídeo que você tá falando. Que foi o vídeo que viralizou. Foi esse ele aqui, nunca né? espere. Exatamente. Do meio. Do meio. Foi esse vídeo. Aí ela postou, aí quando acabou, ela falou: nossa, postei um vídeo seu e tá todo mundo comentando. Tá dando mal, viralizou, assim. Eu falei: como assim? Tipo, meu, se alguém souber, a gente tá muito lascado. Porque, tipo, meu, eu não podia sair. Ela postou no outro dia? Ela postou no mesmo dia. Ela postou, ela gravou e postou. Aí todo mundo começou: mas você não tá na... Vocês não estão em casa? Como assim? Porque tinha polícia andando na rua. Eu falei: meu, vão denunciar a gente tá muito ferrado. E eu comecei a me preocupar. Aí ela falou: Samuca, descansa, calma, só estão comentando e tudo mais. Isso foi, tá? Cheguei em casa, nunca me esqueço. Cheguei, deitei. Quando eu acordei no outro dia, tinha várias páginas postando esse vídeo. Várias. Tipo, eu comecei a ter muito seguidor. Uma parte de gente mandando mensagem pra mim: nossa, você é o menino do vídeo, você é o menino do vídeo. Começou. Aí daí foi um passo pro ministério crescer. Foi o momento que rompeu de vez. Tipo, na pandemia. Na pandemia. Aí, tipo, tanto que, pra você ter uma noção, antes de acabar, tipo, a pandemia de tudo se abrir, eu já tinha agenda já. Pra você ter uma noção. Tipo, no momento da pandemia, que tava tudo fechado, eu comecei a fechar a agenda, tipo. Só pra você ter uma noção. Fechei, tipo, diversas agendas. E eu falei: meu, como assim? Calma, como assim? Então, tipo, e começou a me assustar, porque, tipo, eu falei: meu, nunca vivi isso, embora eu tava pedindo pra que Deus me fizesse viver isso, mas, tipo, calma, respira. Aí eu cheguei na minha tia e falei: olha, tô recebendo vários convites. E agora? Ela falou: Samuel, aceita, vai, começa assim, vai lá. Você não pediu? Agora você tem que viver. Foi quando eu comecei a crescer. Sim, foi tipo, o vídeo Espera em Deus foi o impulso. Foi impulso. E é do, que eu não me lembro muito bem, e é o do clipe, né? Você fez, foi pegou clipe. aquela eu parte. Eu peguei e eu falei. Colocou no clipe da sua música. Agora, Samuel, não tem como, né, eu fazer uma entrevista contigo e não puxar certos assuntos. Certo. Tá? Eu já quero dizer em antemão que as minhas perguntas são com total respeito. Certo. Tá bom? Total respeito. Samuel, nessa época que você falou para mim que você teve uma entrega, né? E eu falo, as pessoas podem olhar e falar assim: o Samuel, todo mundo tem uma parte na sua vida que a entrega é maior. Sim, sim. Quando você começa, o começo é muito bom em tudo. Né? Você tem aquele gás, aquele ânimo. Vai passando-se o tempo. É normal do ser humano, né? Você vai perdendo a força, enfim. Nessa época da sua entrega, que você até citou as suas... Eu tinha minhas vontades, sim, enfim. Nessa época, você já tinha consciência que você tinha uma, vou dizer assim, com todo respeito, uma orientação sexual diferente? Sim, sim, sim. Qual foi o momento, ou qual foi a idade que você percebeu que você tinha essa orientação diferente? Quando eu tinha 8 anos. Eu tava na escola e eu tava com um grupo de amigas e passou uma menina e eu falei: meu, bonitinho. Tipo, aí eu falei: bonitinho. E eu comecei... O namorado dele, vou ficar com ciúmes não, cara. Era com 8 anos. 8 anos. Tipo, eu vi ele e eu falei: bonitinho. Aí a gente começou a se aproximar e começou a criar, tipo, um vínculo. Só que, tipo, ele me via como amigo. E eu comecei a sentir coisas diferentes por ele. Eu falei: poxa, calma. Eu tô sentindo já algo diferente. Tipo, não é algo que... E eu comecei, tipo, a auto me perguntar: meu, o que é isso?
foi quando eu conversei com a minha tia, que tudo entra ela. Porque eu conversei com ela e falei, ó, tô sentindo isso, isso, isso. Então, tipo, desde pequeno eu já sentia isso. Já era uma luta pra mim. Não é à toa que eu comento de início que, tipo, quando eu chegava nela, eu falava, eu tô sentindo esse tal desejo, essa tal vontade. Ela falava, vamos orar. Vamos orar. E a gente orava. A sua tia sempre falou, vamos orar. Ela sempre Nunca teve uma... Vamos dizer assim, um peso em você. Esse negócio aí, que não sei o quê. Não, graças a Deus. Sempre falou, vamos Ela orar. sempre falava, vamos orar, vamos fazer campanha, vamos orar, vamos... Calma, vamos orar. Respira, calma. Acho que no fato de eu já ter pessoas da família que são, né, que já tem, elas também precisaram, tipo, aprender a se adaptar no fato de ser de uma igreja rígida, acho que elas acabaram, tipo, sabendo lidar quando eu contava pra ela, quando eu contei pra ela, então já sabia lidar, né? Calma, Samuel, tipo, não é o fim, vamos orar, vamos respirar, vamos fazer uma campanha pra Deus matar esse desejo, essa sua carne, porque elas falavam que era um desejo carnal, né? Sim. Essa vontade. E, tipo, aí eu ficava mais tranquilo, mas era o que eu... esse é de fato, tipo, quanto mais vai passando, o desejo vai ficando mais forte, né? É que eu acredito que você vai ficando mais velho, né? Você vai crescendo? Tal, eu cresci. Tem hormônio, esses negócios. Ó, eu cresci, comecei a ter, tipo, diversos conhecimentos. Eu comecei a saber, tipo, uma coisa... Eu tava aqui na caixinha. Tipo, eu cresci. Tipo, e comecei a conhecer, comecei a saber, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ver, sabe? Então, tipo, a nossa cabeça muda, sabe? Tipo, não fica naquela Sim. caixinha. E assim, nesse período que foi o auge do seu ministério, enfim, nesse período, vou dizer assim, que você vivia dentro da igreja. Certo. E você tendo que lutar contra si mesmo. Sim. Vamos colocar assim, contra os seus desejos. O que passava na cabeça do Samuel nesse momento? Nesse momento. Cara, tipo, passava diversas coisas. Tipo, eu me me cobrava. Tipo, porque eu falava, calma, tipo, ninguém sabe que eu sinto isso. Ninguém sabe que, tipo, eu sinto isso. Então, tipo, quando eu cheguei em um certo momento, assim, do auge, tipo, de ter o ministério, de ser conhecido, as pessoas nunca me olhavam com outro olhar, a não ser, tipo, de admiração. Sim. Então, tipo, não conseguia ver o que tinha por trás daquilo, tipo, as guerras, que nem, tipo, só tinha três amigos, por mais que não parecia, eu só tinha 3 amigos que eu poderia contar muito. Tipo, que quando eu tava ali com vontade ou com desejo, eu ligava pra eles e falei, tipo, tá acontecendo isso? Preciso de ajuda, preciso de socorro. Tipo, e eles super vinham e me ajudavam, sabe? Tipo, me ajudavam, tipo, pra bem mesmo, sabe? Tipo, ó, chegou, pra você ter uma noção, eu nunca contei isso pra ninguém. Mas chegou um tempo que eu fiquei 2 semanas, que eu cancelei a agenda durante 2 semanas. Eu cancelei todas as agendas. E eu fiquei trancado na casa de uma amiga minha, porque eu não tava aguentando, porque a vontade era muito maior, sabe? Tipo, ela falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai orar durante essas 2 semanas aqui. Cancela todas as agendas e a gente vai orar pra você conseguir, Samuca. Não pode ficar assim, calma. Tipo, e foi esse período, sabe? Tipo, foi muito tenso. Você já tinha tido contato Não. com alguém? Não. Nunca. Eu acho que esse foi o motivo de eu ter saído. Porque eu falei, tipo, que nem. Eu via muitas coisas por trás dos bastidores, certo? Já vou perguntar. Pera aí, dá o like. Não, você tem que dar o like. Eu só vou perguntar. Ele só continua quando ele der o like. Se inscreveu também, né? Então, se inscreveu, deu like, compartilhou. Ok. Então, pode continuar assim. Então, tipo, eu via muitas coisas erradas. Então, tipo, eu falava, calma. Não posso ser assim. Embora todos são. Todos são. Não posso ser assim. Porque eu acho errado. Entendeu? Então, tipo, eu começava a me cobrar por isso. Eu falava, não posso ser assim. Então, tipo, eu me reservava, sabe? Tipo, que nem esse período. Fiquei 2 semanas sem agenda. Poxa, pra você ter uma noção, eu cancelei um dos eventos que era pra eu cantar, tipo, que iria, tipo, alavancar muito mais o meu ministério. E eu falei, tipo, não, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar dessa minha saúde, eu preciso cuidar, na verdade, de mim, né, do meu sentimento, tipo, eu não poderia estar indo assim, sabe? Tipo, sim. Mas eu tive muito apoio, assim, tipo, desses 3 amigos que eu tenho, que no caso vocês devem conhecer, que eu andava sempre, né? Não, sim. Mas foi bem difícil, real, tipo, eu já tinha o sentimento, então eu lutava contra isso todos os dias, tipo, era muito difícil, mas
Nunca fiquei com ninguém, tá? Isso que eu perguntei. Quando, nesse período, você não tinha tido nenhuma experiência com ninguém. Você só tinha o desejo dentro de você mesmo. O desejo. Mas eu tinha recebido várias propostas. Recebi diversas propostas. Tipo, de convite. Qual tipo de pessoa, assim? Você já recebeu proposta de pessoas dentro da igreja mesmo? Já. Pastores? Coloca a proposta nisso. Presidentes? Presidentes, então. Pastores presidentes. Tinha, né? Era casado, tinha suas mulheres, enfim. Diáconos, pessoas conhecidas mesmo, sabe? Mas tipo assim, vamos lá, Samuel. Quando eu conheci o Samuel, certo, com todo respeito, era notório. Sim. Era o jeito, né? O jeito da pessoa mostra. Sim. Então você acredita que você recebeu esses convites porque eles notaram o seu jeito? Eu acredito que sim. Pelo jeito. Porque, tipo, eu tinha aquele jeito que todo mundo olhava, tipo, olhava e falava, nossa, a voz, não, vamos lá, a voz, lógico, a forma sem que mimimi, sem mimimi. A forma que eu se vestia, tipo, que nem, hoje olham pra mim, já acham que eu não sou. Tipo, acham que eu não sou gay por conta que eu me visto assim. Mas antes, quando você olhava, você falava, meu, tipo, o menino deve curtir, ou deve ter alguma coisinha, porque eu ouvia muito falar isso. Então, tipo, eu ouvia, tipo, alguém falou, nossa, eu conheci você, mas a tal fulano falou assim pra mim, que acha que você é. Porque você tem o jeito. Isso que eu ia falar, quando as pessoas perguntavam, que eu acho que tinham a coragem de perguntar, o que você falava? Falava, você acha, amiga? Se você acha, tá bom. Eu falava, ok, tá bom, porque, tipo assim, eu não podia também não afirmar que não. Então, tipo, eu falava, se você acha isso. Tipo, porque cada um tem uma opinião, né? Tipo, cada um pensa de uma... Eu falei, você acha? Então, tá bom. É isso, eu sou. É isso. Mas você curte, Samuca? Já experimentou? Porque a curiosidade de todo mundo era sempre isso. Tá, você sente. Tá, mas você já experimentou pra saber? Falou, não experimentei. Mas e aí, quando vai experimentar? Eu falei, oxe, vai cuidar da tua vida, irmão. O povo... E quando vai? Não interessa. E quando vai? Agora? Eu falei, não tem agora certo. Eu estou orando. Estou orando. Não, mas eu vou falar uma coisa aqui muito particular. É muito bom, muito plausível a sua atitude. Sim. Porque muita gente se esconde, né? Vamos dizer assim. Tem muitos. Tá, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Agora, é o seguinte, você falou para mim que teve pessoas de dentro da igreja que te fizeram convites. Eu preciso saber de algum convite. Conta pra gente só uma experiência, não precisa falar nome, pelo amor de Deus. De algum convite que você teve de alguma pessoa dentro da igreja. Certo. Que você falou, mano, a pessoa não falou isso pra mim, não. Vamos lá, teve um episódio que aconteceu que eu fui viajar pra cantar num evento. Um evento bem grande. Poderia citar o nome, mas não vou citar, não. O nome do evento? O nome do evento, que todo mundo conhece. Você sabe... acho que ia citar... Não. Não vou citar. Não. E nesse Qual dia... região? Oi? Não. Pode falar. Tipo, eu louvei, nossa, foi uma benção aquele dia. Foi uma benção real. Tipo, eu desci... Cumprimentei a galera, fui vender as trufas, porque eu vendi as trufas ali, tudo bonitinho. O seu presidente, ele acertou comigo, né, a oferta, tudo bonitinho como eu tinha combinado. Tá, fui dormir na casa de um irmão, porque eu tava hospedado lá, na casa de um casal, bem legais, bacana. E quando foi 3 horas, o pastor me mandou mensagem, pra você ter uma noção, 3 horas da manhã, mandando mensagem, dizendo que se poderia passar lá na casa do irmão pra me pegar, porque ele queria conversar comigo. Aí eu falei, como assim, 3 horas da manhã, não tem nexo? Tipo... Mano, 3 horas da manhã é a hora que o capeta sai na rua. Era pra ele estar orando, né? 3 horas da manhã. Era pra ele estar orando? Irmão, 3 horas da manhã pra estar orando, vai dormir, cara. Ó, aí ele... Putz, aí você falou uma coisa. Para. Aí ele foi pegar... Aí ele pegou e falou, não, vamos conversar. Não... Aí eu falei, tá, mas conversar aonde? Na igreja? Porque eu todo espiritual, né? Eu... todo inocente.
Mas eu já sabia que tinha uma maldade, sabe? Tipo, que era outras coisas. Eu falei pra ele, tá, conversar onde? Na igreja? Sua esposa vai estar? Ele falou, não, é só eu e você. Ele falou, melhor, você acha que a gente deveria ir pra algum lugar? Quer ir em algum lugar que só esteja nós dois? Aí eu falei, tipo, não tem nexo. Vamos conversar o que você tem pra conversar comigo no outro dia. Tipo, amanhã de manhã, que eu já vou estar aí. Porque eu iria cantar, tipo, eu cantei à noite, de manhã, à tarde e à noite ainda. Porque era um evento, tipo, sabe? Que era um partido, tipo, tinha horário de manhã, tarde e noite. Ele falou, não, tem que ser hoje. Vamos, e tipo, não pode soltar, né? Assim, eu aconselho a não falar. Não, mas eu não vou falar. Não falar, mas ó, tem uma coisa. Pra um homem, não vou falar, pastor, pra uma pessoa fazer isso com tanta, tipo, liberdade, não é a primeira vez. Não, claro que não. Eu acredito que não. Eu acho que a maioria da galera que cantou lá, tipo, já tinha acontecido. Você vai ter que já. falar no off. Não. No off, na conversa. Eu acredito que sim. Acredito que já tinha acontecido. É um evento famoso. É um evento famoso. Tá. Evento famoso. Fala ou não fala? Ele pensando. Não, é que tem muito evento famoso. É, né? tem muito evento famoso. Como eu não sei nem a região. Mas e aí? Como que você conseguiu se safar disso? Não, eu falei pra ele, não, a gente conversa no outro dia. É melhor. Aí ele falou assim, tanto que eu até achei que seria coisas da igreja, né? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não. Ele falou, não, eu só queria conversar com você, tipo, particular. Tipo, eu falei, tá, mas a gente conversa no outro dia. Aí ele pegou e falou assim, você tá, como que foi que ele falou? Que agora eu não me lembro com as palavras, mas eu vou dizer aqui umas, tipo, supor. Pode ficar à vontade. Tá bom, você não quer? Então tá bom, então. É isso. Mas ele não falou com essas palavras, tipo, ele, tipo, foi bem mais formal, sabe? Pra não achar que, literalmente, ele queria fazer algo comigo, ou que a gente tivesse Entendi. algo, entendeu? Então, tipo, aí, tanto que na hora, a esposa do rapaz que deixou eu ficar lá, que eu tava lá, ela me chamou e falou, nossa, tá acordado uma hora dessa, menino? Aí eu falei pra ela assim, sim. Eu falei, sim. Ela falei, nossa, acordei assim do nada. Aí ela pegou e falou assim, vai dormir, vai descansar amanhã, tem que preparar a garganta, né, pra adorar o Senhor mais de manhã. Eu falei, com certeza, né, mulher? Não, você voltou na igreja pra cantar ainda? Eu cantei ainda, de manhã, tarde Como que foi a hora que você entrou na igreja e você viu a cara dele? Cara de pau, né? Cara de pau. Eu fingi que nada aconteceu. Tipo, que me mandou mensagem. E olha, assim, ó, tipo, tratava formalmente. Tipo, Samuel, cantor Samuel, Deus abençoe, uma benção, menino de ouro. Falei, E eu na minha cabeça, Você queria... sei, o menino de ouro. Sei, o menino de ouro. O ganso. Você acredita que essas coisas que você passou... A gente já vai entrar no assunto quando você... Eu sei que você já se pronunciou, certo, né? Mas aqui é exclusivo. Exclusivo. Entendeu? Tem coisas que vai ser falado que você não viu em nenhum lugar. Tudo isso e essas coisas que você passou te deu um pouco mais de força para deixar essa vida que você tinha? Não. Ou não? Não, foi mais uma escolha mesmo. Tipo, uma escolha minha. Tipo, embora, tipo, foi como eu disse, eu nunca havia experimentado, eu nunca tinha tido, tipo, relação a algo do tipo. Só que foi o que eu disse, tipo, pra eu não fazer e não ser como eu já falava das pessoas que faziam, porque eu julgava. Eu falava, como pode? Cantou aqui ontem, tipo, poxa, fazendo isso? Como assim? Então, tipo, eu falei, não dá, não consigo. E tanto que quando eu encerrei, né, tipo, tudo, o ministério, eu encerrei a vigília, né, eu tava no auge da vigília, do recomeço. Eu lembro. Que, tipo, tinha explodido no TikTok. Tipo, nossa última, na verdade, vigília, teve mais de 700 pessoas, só pra você ter uma noção. E foi a última vigília que eu falei, vai ser a última vigília, minha despedida. Tipo, porque, tipo, não foi porque eu vi alguém fazer, foi por escolha mesmo, eu já não tava aguentando. Sabe quando você fica sufocado? Tipo, não dá pra eu continuar, porque se eu continuar, eu vou fazer, eu vou se tornar, eu vou fazer que nem fazem. Então, tipo, eu falei, melhor eu sair, me retirar, do que continuar. Tanto que, só pra você ter uma noção, quando eu decidi, eu mandei mensagem pra duas pessoas que eu andava. E eu falei assim, eu decidi, não quero mais. Como assim? Aí acharam que eu tava brincando. Eu falei, não quero mais continuar. Não quero mais ser o Samuel Santos, eu não quero mais ter a vigília, eu não quero mais ter gravadora.
Não quero mais nada disso. Como, Samuel? Como eu vou fazer uma reunião? Tanto que, pra você ter uma noção, eu fiz uma reunião com os meninos da gravadora falando, gente, tô me retirando, não vou ficar mais, preciso agora cuidar de mim. Eu preciso ser eu. Essa era a palavra que eu falava pra todo mundo. Preciso ser eu. Aí eles me perguntam, o que é ser você? Você não é você? Eu falei, não, por completo não. Não sou eu por completo. Tipo, aí eles falavam, como assim, Samuca? Você tá no auge, como? Você vai tá estourado. Eu falei, não, mas eu não quero. Pra você ter uma noção, eu chamei os meus pastores e falei, ó, eu tô sentindo isso, e eu tô saindo, não é nem por motivo disso, é porque eu preciso ser eu precisava me descobrir, eu precisava saber, sabe, tipo, a gente só sabe se descobrir se a gente, tipo, né, literalmente se permitir, e eu precisava me permitir, era essa palavra que eu falei pro meu pastor, eu falei, ó, tá acontecendo isso, eu tô saindo disso por conta disso, porque eu quero viver, eu preciso conhecer, foi como eu disse, eu nunca tinha sido do mundo, né, então, tipo, pra mim foi a primeira, tipo, a primeira instância, eu falei, eu preciso conhecer, eu preciso saber. Então, tipo, pra você ter uma noção, antes de tomar a decisão de eu vir no Instagram, eu já tinha, tipo, falado com a gravadora, já tinha falado com os meus pastores, já tinha entregado a mocidade, já tinha entregado a vigília, já tinha entregado tudo, já tinha tudo que quando eu venho a público para o Instagram, eu não falo de primeira que eu estaria, tipo, tirando, que eu estaria saindo, eu só falo que eu não vou estar mais cumprindo a agenda e que eu não estaria mais atendendo ou estaria envolvido no ministério. Tipo, aí começa várias perguntas, né? Mas o que aconteceu? O que é isso? Aquilo? E eu deixo claro que eu tava pra se cuidar de mim. Precisava, tipo, ser eu, né? Então a galera ficou com aquela coisa. Depois de, tipo, 2 meses que eu fui soltar. Porque perguntaram numa caixinha de pergunta. Tipo, o que você é? Aí eu falei, preciso falar agora. Não adianta eu ficar mais. Tipo, mas antes disso, eu precisei falar primeiro com a minha mãe. Precisei falar com a minha família. Ó, eu curto homem. Enfim, pra minha mãe foi um baque. Tipo, ela não aceitou de primeira. Ela ficou, tipo... Mas ela já desconfiava ou não? Ela já desconfiava. Mãe sabe, né? Mãe sabe. Mas não aceita. Mas não aceita. Tipo assim... Ela já desconfiava? Você no auge. Quantos anos você tinha? No auge. No auge? Ah, eu tava com uns 18, 19. 18, 20. 19. Nunca apareceu com ninguém. Não. Oh, mas eu cheguei a namorar com meninas, tá? É que você não sabe, mas eu cheguei a namorar. Mas no off? Não, todo mundo sabe. Então eu que não sei Você... nada. Cheguei a namorar 3 vezes, Sério? cara. Cheguei a namorar 3 vezes. Ó, eu cheguei a gostar de uma menina. Cheguei a gostar. Não, para de... Ô, eu cheguei a gostar de uma menina. Tipo, gostei real. Tipo, mas, tipo, eu falei, eu pensava, mano, e quando a gente se casar? Quando o pastor, o pai dela falava assim... assim... eu preciso ser culto. Pode falar algumas coisas. Mas não sentiu a questão da atração? Não era, tipo, a picância, como costuma dizer. Não tinha picância, não tinha picância, sabe? Então você chegou a namorar... As Cheguei meninas eram da igreja também? Da igreja, aham. Era da igreja. Você bonita. falou, mano, eu não consigo. Você não consegue. Oh, mas eu tinha um ladinho assim, por mais que eu tinha um jeitinho assim, poxa, quando eu queria ser machinho, eu era. Porra. Desculpa, não, pera, desculpa. Para, mal, não, Samuel. é sério, não, é verdade. Machinho é osso. Poxa, não, nossa. Desculpa, não. Não, vai. Gente, me perdoa que eu achei muito engraçado essa palavra. Oh, mas eu queria ser machinho. Perdão, mano. Mas eu cheguei a namorar, não me processe. 3 vezes eu cheguei a namorar, só que, tipo, não ia. Mas você namorou porque você sentiu algo ou você queria meio que arrancar essas vontades que você tinha? Eu acho que era um misto, eram as duas coisas. Tipo, de saber de fato. Eu falei, porque teve uma vez que minha tia conversou e falou assim, você só sabe se você sentir. Tá, então vamos lá. Já namorou com uma menina? Aí eu falei, não. Já beijou? Eu falei, não. Ela falou, então, como você sabe? Tipo, tenta conversar com alguém, né? Deixa acontecer, Samuel. Pode ser que você namorando com uma mulher, ela falou desse jeito, pode ser que esse sentimento, né? Aí eu falei, pode ser. Aí foi quando eu conheci uma menina da igreja e a gente começou a conversar muito. Muito. Aí foi quando, vamos namorar. Aí a gente namorou, aí eu anunciei na internet. Eu namorei, cara. Você anunciou, eu anunciei. Aliança, buquezinho. Não, buquê não tinha buquê, nem aliança, porque não deu nem tempo, porque eu não aguentei um mês.
Esse foi o primeiro, tá? Agora o primeiro e o segundo foi bem rápido. Mas agora o terceiro durou ainda, vai. Durou uns 8 meses. Acho bastante, vai. Parabéns, mano. 8 meses, poxa. É bastante. Não, eu não tava se enganando. Mas, tipo, eu cheguei a gostar, sabe? Eu gostei. Tipo, tanto que teve uma fase da minha vida que quando eu saí da igreja eu falei, acho que eu sou bi. Eu sou bi? Vou pegar. Não, o que ele tá rindo é brincadeira, mano. Ele sabe disso. Ele não veio pagar do louco, não. Bicho. Os caras. Biscate. Agora... eu não sabia, eu acho que eu não tinha visto que você namorou e tal. Mas quando você resolve deixar de lado a vida que você levava, como que, eu ia perguntar, acho que você já até falou, mas como que foi a reação, assim, num geral da sua família? Em geral foi difícil. Sim, acho que mais da minha mãe. Eu tinha na minha cabeça que a minha mãe, tipo, se ela me aceitasse do jeito que fosse, pra mim tava bom. Porque, ó, pra você ter uma noção, olha isso, o que aconteceu. Minha mãe ficou mais em choque porque a penúltima vigília que eu fiz, eu ganhei ela pra Jesus. Tipo, eu ganhei ela pra Jesus. Tipo, eu levei, tipo, anos pra levar, e assim, quando ela decidiu que ela iria, eu pego, no outro mês eu já não quero mais. Então, tipo, pra ela foi um baque, então ela não aceitava. Pra ela, eu só tava descansando do ministério. Sim. Então, tipo, quando eu falei pra ela, pra você ter uma noção, ela não chegou nem a olhar pra minha cara. Teve dias, tipo, ela não falava comigo. Falava, me responde, fala comigo. Tipo, ela não falava. Tipo, e a gente tava na mesma casa. Tipo, ela não... Até que um dia, eu tava no serviço e eu tava desabafando com os meus primos e eu falei, como minha mãe não aceita poxa, eu sou filho dela, cara. Tipo, como ela tá fazendo uma coisa dessa comigo, tipo, não falar comigo. Tipo, poxa, é minha mãe, eu moro debaixo do teto dela, tipo, não me aceitar. Ela não falava nada? Nenhuma. Ela não citava nenhuma palavra. Não falava, também... E eu tentava falar com ela, ela não respondia. E tipo, quando ela me contou, quando a gente começa a conversar, porque ela me mandou uma mensagem, nesse dia mesmo. Esse dia que eu tava lá nos meus primos, eu falei, como? E eu chorando, aí ela me mandou uma mensagem. Me mandou um áudio. Eu acredito que foi a maior alegria sua. Até então eu tava com raiva. Então, tipo, eu tava com muita raiva. Tá, desculpa. Eu tava com uma raiva, mas, tipo, eu escutei o áudio e ela falava assim, eu quero começar o áudio te pedindo perdão. Perdão porque eu não soube lidar com a notícia. Eu não soube lidar com o momento da hora que você me falou. E Samuel, eu te amo do jeito que você é. Foi difícil eu entender isso. Só que você é meu filho. E eu não posso, tipo, deixar você ir. Ou deixar você, tipo, simplesmente não te apoiar. Porque nesse exato momento eu conversei com a minha diretora, a minha chefe. Ela veio me falar, eu tava chorando e ela veio, me acudiu e ela perguntou pra mim o que tava acontecendo. E eu falei, meu filho, tipo, falou que é gay. E, tipo, como assim? E a minha chefe começou a falar, olha, eu não te conto da minha vida, mas e se eu te falar que eu tenho uma filha que acabou de se assumir? Edna, pra mim foi difícil. Mas se eu não apoiar ela, quem vai apoiar? Se eu não abraçar ela, quem vai abraçar? E aí foi na hora que minha mãe disse que na hora caiu na real, sabe? Aí, nossa, pra mim foi surreal. Porque aí ela me mandou o áudio, ela falou, quando você chegar aqui, a gente conversa. E quando eu cheguei, ela só me abraçou. Tipo, eu não precisava que alguém, tipo, chegasse em mim pra falar. Só precisava de um abraço que me apoiasse, sabe, naquele momento. E foi o que ela fez. Ela pegou. E daí começou eu ser o melhor amigo da minha mãe. A gente construiu um laço, tipo, um laço real. Hoje minha mãe, tipo, conto pra ela tudo. Tanto que, pra sua noção, a primeira vez que eu saí, ela, como foi? No outro dia. Dançou? Beijou na boca? E aí? Tem que tomar cuidado, Samuel. E ela começou nessa coisa, nesse cuidado, né? Tanto que minha mãe fala que hoje em dia ela tem uma certa proteção comigo. Tipo, sabe? De proteger medo de eu estar em qualquer lugar. De fazerem. Porque, infelizmente, tem pessoas que não aceitam, né? Então... Se você... Sinceridade. Certo. Sinceridade. Se você estivesse no lugar da sua mãe, ou você sendo pai, certo, com a visão da sua mãe, você teria a mesma reação que ela? Sinceridade. Sinceridade? Eu acho que eu teria.
Eu acho que eu teria. Eu acho que eu teria ao mesmo tempo não. Não consigo te especificar agora, mas eu acho que eu abraçaria, sabe? Tipo, Talvez não falaria nada, mas eu abraçaria. abraçaria. Entendi. Eu abraçaria. Eu acho que, porque assim, quando a gente, tipo, que nem eu na minha situação, quando eu contei pra ela, eu não precisava que ela, tipo, me apunhalasse ou algo do tipo. Poxa, é só você me apoiar e me abraçar. Tipo, eu não vou trazer ninguém aqui pra dentro da sua casa. Eu não vou, tipo, fazer. Eu trabalho, não tô roubando. Tipo, não tô matando ninguém. Poxa, eu só sou diferente. Tipo, eu tenho esse sentimento. Tipo, é isso. Então, tipo, eu esperava isso, sabe? Tipo, dela. E, tipo, quando eu recebi foi ao contrário, mas eu faria diferente. Você não acha também que foi por uma questão de ela ter ido na igreja, aceitado Jesus e logo depois você dar essa notícia, meio que entrou em choque a cabeça dela? Sim, eu acredito nisso, eu acredito. Porque foi o que ela fala no Porque áudio, que ela teve um e ó, que eu não choque, né? sabia, hein? E porque logo depois ela percebe que ela volta a falar com você. Sim, Eu acredito que pode ter sido isso também. também. Agora, uma sinceridade, quando você resolve, né, deixar tudo, sinceridade, Certo. o Samuel, ele quis deixar a função ou sair da igreja? Acho que deixar a função. Deixar a função. Porque até então eu vou. Eu continuo indo. Eu só não exerço. Eu só não canto. Só não faço parte de grupo. Mas eu continuo indo. Eu vou sempre. Tipo, faço campanha, cara. Ora. Vou. Entendeu? Tipo, eu acho que foi pela função mesmo. Sabe quando você tá, tipo, cansado psicologicamente? Eu tava Sei. cansado de lutar. Eu cansei. Tipo, cansei. Tava cansado e eu falei, meu, não dá mais. Eu não posso, porque daqui a pouco eu vou estar, tipo, fazendo coisas que eu não deveria fazer e que eu abomino. Que eu não queria, não que eu abominasse, mas que, tipo, eu não queria fazer pra sujar o nome do Senhor. Minhas tias colocavam tanto na minha cabeça que ai daquele que suja o nome do Senhor, envergonha o nome do Senhor, que eu falava, meu, eu não posso. Então, tipo, antes de acontecer isso, eu prefiro me retirar e ser verdadeiramente quem eu sou. Porque eu consigo levar uma vida assim, entendeu? Não fazendo maldade pra ninguém, não matando ninguém. Tipo, eu só não exerço mais. Tanto que a galera costuma dizer, nossa, o Samuel Santos. Hoje a galera, eu costumo dizer que tem o Samuel Santos e o Samuel. Samuel Santos, ele só não exerce mais. Tipo, só não exerce, só não canta. Só não é rodeado mais de pessoas como era rodeado antes. Tipo, com várias mensagens. Tipo, com admiração. Tudo bem, hoje eu tenho admiração por estar construindo, tipo, literalmente, tipo, do zero, sabe? Tipo, coisas que eu tô conquistando. A galera se admira por isso. Tipo, vê um espelho. Mas, tipo, eu acho que foi mais por conta disso mesmo, sabe? Tipo, literalmente, eu não queria mais exercer, eu tava cansado. Não queria. Um cansaço de você talvez lutar todos esses anos Exato, e ver que não, para você não passou, para você. exato. E quando você deixa, você demora algum tempo para voltar numa igreja? Não, eu fiquei, acho que 2 meses, eu acho pouco. Eu Você acho que ficou 2 meses eu fiquei 2 e meses, depois isso. já retorna. Isso, e depois eu retorno, eu vou. Quando eu fui, os olhares era outro. Agora é o seguinte, com sinceridade, você sente saudade? Ah, sinto. 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 Quando eu vejo vídeo, eu tenho um bloqueio. Tipo, entre mim e o meu namorado sabe disso. Quando eu recebo diversas mensagens hoje em dia também. Tipo, a galera marcando vídeo, tipo, falando, tipo, mandando textos pra mim. Eu não gosto de ler, eu não gosto de ver, eu não gosto de repostar. Porque me traz uma saudade, sabe? Tipo, então eu não permito que isso chegue até a mim. Eu, tipo, meio que um bloqueio, sabe? Tipo, mas eu sinto saudade. Já teve momentos de a gente estar no culto, eu virar pro Guilherme e falar, meu, nossa, me lembrei de eu cantando. Eu cantava essa música. Eu cantava esse hino, meu. Tipo, sabe? Bate aquela saudade de estar. Mas não consigo me enxergar Entendi. exercendo ou estando. Sabe? Tipo, envolvido com a obra, sabe? Você acha que você não volta nunca mais a louvar em cima do altar? Acho que nunca mais é uma palavra muito difícil. Acho que um dia, quem sabe?
uma coisa que eu escrevi no esclarecimento foi com uma palavra, escrevi uma frase. Não é um adeus, é um até logo. Entendi. Quando eu escrevi isso, me tiraram um print e mandaram dizendo, até logo pode ser tarde demais, Deus pode te matar. Entendeu? Tipo, eu recebi várias coisas. Mas eu acredito que é um tempo, eu acho que tudo é um tempo, sabe? Sim. Tudo é um tempo. Acho que o tempo certo. Eu também acho que tem pessoa que não tem o que fazer na vida. Cala a boca, velho. Vá cuidar da sua vida. Aí que tá. Eu também, eu tenho minha opinião, eu não tô nem aí se você vai me julgar pela minha opinião. Eu acho mais plausível. E eu falei que quando acontecem as coisas, as pessoas, principalmente, às vezes não é que as pessoas falam demais. Ou vai a fofoca. Quando você é uma figura pública, Sim. Mano, se você peidar, irmão, todo mundo vai saber. Isso é fato. Né? É fato. Então, quando chegou nos meus ouvidos, não, Samuel, tal, não sei o quê. E aí, mas eu falei, mano, por mais que você olhar pro Samuel e ver que ele tem um jeito diferente, nunca se ouviu nada, né? Nunca se vazou nada. Então, você falando assim pra mim, mano, eu deixei. Porque se eu tivesse pelo que eu entendi, tá? Sim. O que você quer dizer é, eu deixei, porque se eu fizer aquilo que eu tenho vontade na função que eu tinha, é errado. Exato. Foi isso que eu entendi. Certo. Né? Então, essa situação é muito mais plausível, por mais que eu tenha a minha opinião pessoal, que não vem ao caso, é mais plausível do que o pastor que você foi cantar tá na frente de um ministério, tendo esposa, tendo filhos, enfim, com um evento, querendo falar contigo 3 horas da manhã, irmão. Exato. Aí a pessoa chega e fala assim, se você voltar tarde, se você voltar depois, pode ser tarde demais. Por que não fala pro pastor presidente? Exato. Foi o que eu mais recebi. Eu recebi muitos comentários assim. Você vai pro inferno. Tipo, ameaça de morte. Ameaça de morte, aí é sacanagem. Tipo, eu namorava, né? Eu cheguei a namorar, foi meu primeiro relacionamento. E nessa ameaçaram ele. Foram no serviço dele, tiraram foto dizendo que a culpa era dele de ter me tirado. Então, tipo, a minha mãe ficou com medo. Tipo, falou, Samuel, pelo amor de Deus. Eu cheguei a fazer, pra você ter uma noção, um boletim. Eu cheguei a privar minha conta do Instagram, pra você ter uma noção. Eu tenho vídeos, esses dias até chegou vídeos, pra você ter uma noção, que eu fiz um vídeo falando, gente, pelo amor de Deus, parem. Chatos, fizeram fake, sabe? Tipo, pessoas ameaçando, tipo, escrevendo, tipo, palavras. Enfim, tipo, foi bem difícil, assim, de início. Mas eu sempre tinha o meu pé. Eu sempre fui uma pessoa que não liguei pra opinião de ninguém. Então, tipo assim, tô com vontade de fazer, vou fazer e pronto, acabou. Ninguém. Não quero saber o que você acha, o que você deixa de achar. É minha vida, eu faço o que eu quero. Entendeu? Então, tipo, eu nunca liguei. Só que minha mãe, minha família, eles já se preocupavam. Poxa, sim. Samuel, você tem que se preocupar? Pé mais no chão. Calma. Você não vai mais lá? Evita andar por esse caminho. Eu entendo, é preocupação. É mãe, né, também. É família, eu entendo. Eu tinha essa preocupação, mas eu tava tipo assim, que se lasca, ninguém paga minhas contas, tipo... Enfim. Era isso. E falar em contas, você falou assim pra mim que o seu ministério sustentou você, né, tal, você conseguiu fazer a casa pra sua mãe e tal. Aí quando você deixa o seu ministério, o que acontece com o seu lado financeiro? Eu tive que procurar um serviço, né, pra trabalhar. Eu cheguei quando eu estava no ministério, eu cheguei a guardar um dinheiro. Eu sempre guardava um dinheiro porque eu falava, vou investir em alguma coisa. Mas quando eu guardei, não foi em intuito já pensando, vou sair e vou ter um dinheiro. Não, porque o dinheiro também não deu pra nada do que eu guardei. Eu precisei literalmente trabalhar, precisei, tipo, correr atrás. Tipo, tanto que quando eu saí, eu paguei as dívidas que eu tinha, algumas dívidas que eu tinha com o dinheiro que eu tinha guardado, certo? E depois disso eu já fui logo trabalhar pra empresa da minha família. Que eu era, tipo, auxiliar administrativo. Então, eu cheguei a trabalhar com eles. Então, eu comecei a correr atrás das coisas, né? Comecei a correr. Tipo, não era fácil, acordava de manhã. Pra quem
podia dormir o horário que fosse, tipo, Sim. não tinha preocupação, tipo, de pegar, tipo, metrô. Eu sempre ia de Uber. Quando eu não ia de Uber, tinha sempre alguém que ia me buscar. Bem estrelinha, né? Não, aqui, ó. Não, para. Você vai ter que assumir um negócio. Você era bem estrelinha, irmão. Tinha alguém que cuidava das coisas pra mim, tipo, eu não tinha preocupação. Tipo, que nem chegou um Quer tempo. me agendar? Fala com a minha assessoria. Eu Era, não respondo era tipo você. isso, entendeu? Tipo, quando alguém me mandava mensagem no Instagram, preciso do seu contato pra agendar. Tipo, eu não precisava se preocupar. Falava, ó, conversa com tal fulano. Tal fulano vai agendar pra você. Então, tipo, eu recebia no dia da agenda já, tipo, o local que eu tinha que ir, tipo, o horário, o valor que eu teria Você que chegou a receber. receber quanto por agenda? Já cheguei a receber 1.000, 1.500, 1.800, 2.000. Já. Nos eventos maiores, já cheguei a receber 4.000. 4.000. Pra cantar 30 minutos. Para cantar. Não era 30 minutos, não, tá? Tinha ministério que era 1 hora, cara. 1 hora pra eu cantar. Tipo, 1 hora. Tinha que Haja orar. repertório. Eu vi que tinha banda, né? Então, tipo, eu sempre levava banda. Então, tipo, quando não tinha banda, eu, tipo, dá pra fazer medley, né? Vários hinos, tipo. Então, tipo, era um misto de coisa. E eu também ministrava. Chegava a ministrar, tudo. Deus sempre conduzia, assim, tudo, tipo, era debaixo da condução de Deus mesmo. Deus conduzindo. Mas já recebi. E assim, você... Por quê? Se você faz uma tatuagem no pescoço, você quer que as pessoas vejam. Caramba. Então... Você sempre quis fazer tatuagem? Eu gostava de ver nas pessoas, mas em mim não. Mas aí eu peguei com a língua, né? Porque quando eu saí, tudo pra mim era novo. Mas era pecado, né? Você achava que era pecado? Não, nunca achei Ou os pecado. outros falavam que era pecado? Tipo, meu, não era algo que, tipo, eu costumava ouvir falando, ai, tatuagem é pecado, porque não tinha ninguém do meu vínculo que fazia tatuagem, eu gostava de tatuagem. Então, tipo, eu vi alguns debates no Instagram e tudo mais, enfim. Mas, eu falei, mas quando eu saí, tipo, eu fiz essa tatuagem que eu tenho aqui. Não era essa que eu fechei. Fechei agora recente. Foi, tipo, no final do ano. Foi em novembro. O irmão quer virar um gibi? Aí eu fechei. Eu também tenho doce. Ó, eu fechei, tenho na barriga, tenho no braço. Tipo, no braço é bem bichérrimo. Aí doeu fazendo na garganta? Usei anestesia, presta atenção. Comprei anestesia, passei. Tá. A anestesia ela dura durante 3 horas, certo? Eu tinha que sair da Vila Madalena pra ir pra Serra. Como que é? Como que se chama, vida? Serra. Eu esqueci onde é o nome. Esqueci agora. É lá pra perto do Carrão. Capão. Eu tinha que ir pro Capão pra lá. Serra da Cantareira. Eu fiz. Acho que é Serra da Cantareira onde eu fiz. Aí eu peguei, saí de lá e fui direto pra lá. Nesse percurso todo, o carro do Uber parou. Não queria funcionar. Eu falei, tô ferrado, porque eu tô com a pomada, eu já tô há 45 minutos, já com a pomada, e agora parou o carro. Mano, quando eu chegar lá, não vai ter... Eu vou sofrer pra caramba, não vai ter mais efeito. Porque a pomada eu já tinha pagado caríssimo pra ter a tomada, pra não sentir literalmente dor, porque eu sabia que a galera falava, você vai sentir muita dor. Você passou a pomada onde? E você tava onde? Passei dentro do meu serviço, tomei banho lá, me arrumei, higienizei tudo bonitinho, coloquei a pomada e passei o negócio e fica assim, ó, com um negócio tampado. O irmão não podia ter passado lá no tatuador? Então, só que pra ter efeito precisa passar, tipo, meia hora antes, sabe? Você precisa passar, tipo, meia hora antes. Aí eu falei, a gente vai levar 1 horinha. Até meia hora já fez efeito. Chegou lá, vou ter mais 2 horinhas. Ele não vai demorar 2 horinhas pra... Esse foi meu... Tipo, não, entendi, você tá certo. Então, tipo, eu pensei, eu falei, não vai dar. Só que quando passou 1 hora, 1 hora e meia, o cara falou, não vou conseguir te levar, mano, pede outro Uber. Eu falei, agora fudeu. O cara com o pescoço todo adormecido. Eu na rua, tipo assim, eu tava no posto de gasolina. Aí eu falei, e agora como eu vou conseguir um Uber? Aí eu te chamei assim, demorou pra achar, mas chegou, achou. Aí quando eu cheguei lá, já tinha passado já 3 horas. Aí eu falei, mano, eu vou sofrer. Aí ele falou, você acha? Ele falou, tenho certeza. Ele falou, mas deita aí que eu tô com pressa. Só preciso fazer esse trabalho pra sair. Quando eu deitei... pra você ter uma noção, eu tive febre, cara. Eu comecei, tipo... comecei a passar mal e tudo mais. Mas eu falei, já que tá, deixa aí, passando mal. Pode ir. Pode ir cuidando. E quando terminou, foi um alívio. O cara morrendo, mano. Mas eu falei, continua. Mas ficou da hora. Ficou da hora.
Eu gostei. E é dom de Deus, tá? E não era nem pra... Ó, É o quê? dom de Deus. Mano, eu li qualquer coisa, menos dom de Deus. Você não acredita, não era pra ser dom Pra de mim era um Deus. desenho normal. Sabe o Eu que juro era? pra Pra você. ser um palhaço. Eu ia fazer um palhaço. Graças a Deus, senão que você ia tomar tanto enquadro na Já tomo vida. normal, Você... Ó, imagina com o palhaço. você já toma enquadro. Se você tem palhaço, você vai tomar enquadro e tomar um cacete. Exato. Então foi um livramento, né? Foi um livramento. Não faz palhaço, não, irmão. Acho. Não, tudo bem, você seguir a sua vida aí, mas também fazer palhaço já é mais. Ô, mas eu ia fazer, eu achei bonito, eu vi, tipo, num menino, aí eu falei, mano, quero fazer igual. Cheguei lá, aí ele falou assim pra mim, Samuca, eu acho que não vai, porque eu precisava de uma tatuagem Irmão, que viesse dar, tipo, continuidade a essa que eu tenho. Ok. Aí tinha que ter, tipo, pra não ficar uma coisa sem sentido. Eu falei, ele falou, Samuca, se eu fazer um palhaço, vai ficar muito estranho. Então vamos procurar uma aqui. Ele, que você acha de colocar dom de Deus? Você já tem um dom de Deus? Ele até brincou assim. Irmão, eu já vi policial tirar tatuagem na faca de palhaço, viu? Deus me livre. Não faz isso não, você já tá falando que já toma enquadro. Então, deixa palhaço. Oh, quando... você gosta de palhaço? Assiste o Coringa. Assiste o It. Assiste o Bozo. Oh, mas aqui eu só tinha essa, eu já tomava enquadro. Essa só piorou, né? Só piorou. Só fechou. Aí, tipo, ó. Oh, ele me tirou de dentro do ônibus porque eu estava correndo, porque eu estava atrasado e o ônibus estava passando e eu corri pra pegar o ônibus. Aí o cara foi e pegou. O policial foi, só seguiu o ônibus. Quando chegou na metade do caminho, ele entrou de frente pro ônibus, só pra você ter uma noção. Quando o ônibus parar e todo mundo já ficou em choque, porque ninguém imaginou. Só que quem tava no ônibus eram pessoas que eu conhecia e já me conhecia. Tipo, ele só pegou, colocou a arma assim e falou: amigão, você tem como descer? Pra gente trocar um papo? Eu falei: sim, senhor. Descer. Tipo, eu não tenho pra que temer, né? Tipo, pô, eu trabalho, não mato ninguém, não roubo, não tenho, né? Ele só puxa lá e fala. Ah. E detalhe, olha, pra você ter uma noção, ele já se assusta que eu vou te contar uma coisa. A maquiagem, né? Na minha bolsa, sempre, ou na minha pochete, sempre tem uma base ou uma maquiagem, tipo uma base. Aí quando eles abrem, eles tomam um susto. Aí, tipo, nessa vez, nesse ônibus, era 2 sargentos. Ele, que é isso aqui, mano? Que porra é essa? Desculpa Não, falar. fica tranquilo. Aí ele falou, falei, maquiagem, vocês não estão vendo que é maquiagem? Mas tá pra quê? Aí eu falei, pra usar? A gente usa maquiagem aonde? No rosto, não é? Você quer ver que eu tô de maquiagem? Acho que ele achou que você não era. Aí ele falou, mano, você não... Eu falei, eu sou gay. Aí ele falou, você não é? Eu falei, tá. Ele falou, mas gay não se veste assim. Eu falei, nossa, você tá bem desatualizado. Eu falei, porque eu me visto assim, sou gay. Aí ele falou, tá, me dá seu celular pra ver se é bloqueado. Aí eles vão lá, colocam o número tudo bonitinho, vê que o celular não tá bloqueado e tudo mais. Aí puxa lá minha ficha limpíssima, só mostra onde eu trabalho, onde eu trabalhava e tudo mais. Ô, mano, me desculpa aí. Só não corre assim, né? Não corre assim que a gente já tá achando que você já tá roubando já alguém. corre desse jeito. Que nem, ó, na inauguração pra lanchonete, cara, da nossa lanchonete, da nossa hamburgueria. Na inauguração do sábado passado, cara. Mano, eu acho que ele vê a polícia e já para. Né? Vai, já vê aí, mano. Eu correndo pra comprar as embalagens, o cara achou que eu tinha roubado as embalagens, cara. E eu na maior, tipo, desesperado pra chegar na lanchonete, porque a gente precisa das embalagens pra mandar pra viagem. Os policiais me parou. Você vai ter que andar com uma placa. Estou trabalhando, sou trabalhador. É tipo isso. Porque você tá correndo, mano. Parou. Eu caí a embalagem assim, com os 2 sacos na mão. Senhor, eu tô tendo uma inauguração agora. Tipo, tá cheio de gente lá. E faltou embalagem. Eu tô correndo pra comprar. Eu vim aqui na loja pra comprar embalagem pra voltar. Não roubei ninguém. Quer a notinha? Mostra. Mas aí, tipo, eles demoram pra baixar a guarda, né? Eles precisam ver que você... Mas você leva na esportiva. Eu já tô acostumado. Ó, tanto que eu já até falo pra ele ir. Olhou assim, daqui a pouco enquadra. Porque sempre tem... Tipo, às vezes eu tomei quase. Só que eu sou meio... Assim, enquanto todos os Windows das pessoas é novo, o meu é XP. Pra você ter uma ideia, mano, quando eu acordo, só fala comigo daqui 1 hora. Eu sou assim. E aí, eu não sabia que os faróis de trás do carro tava queimado. E eu tô vindo à noite na garoa. Caraca. Ali tava passando a ponte do Terminal Pirituba. Sim. Tô subindo, a Raimundo. Aí eu tô indo, mano. Daqui a pouco eu só vejo o giroflex. Eu tava com o meu irmão, falei pro meu irmão, ou ele quer passar, ou ele vai parar.
eu dei a passagem pra ele. Meu Jesus. É desconfortável quando desconfortável. o cara tá apontando uma arma pra gente, né, mano? Porque, tipo assim, só a vida tá na mão do cara, entendeu? Mas eu amo a polícia, viu? Tamo junto. Melhor polícia, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí, o cara parou do lado e eu já baixei o vidro. Aí ele falou os negócios lá e falou assim, você tá vindo da onde? Mano, eu tava na casa do Léo. Só que eu sempre tive uma coisa comigo. Mano, não importa, eu sempre vou falar a verdade. Certo. Só que eu não lembrava onde era a casa do Léo. Eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer. Eu olhando pro policial, olhei pro meu irmão. Onde nós estava mesmo? Já vai passar mil uma coisa. Né, cara, desce. Desci, só que eu tava vindo daí. Eu fui pra igreja dos 12 dias. Eu tava com a camiseta dos 12 dias. Aí ele já olhou, viu a camiseta e tal. Documento. Mas também o cara fez eu tirar o documento do plástico, mano, pra não pegar meu documento, velho. Tirei o documento, mostrei. Mas, mano, meu irmão. Se eu. Assim, é que a gente é lento em algumas partes da vida. Eu desci e o Daniel ficou lá dentro. Ele veio pelo o policial. Meu irmão, batendo no vidro, desce! Desce também. Não, ele chegou em mim e falou assim. Porque quando ele perguntava, eu demoro uns 3 segundos pra responder. Eu demoro, mano. Que nem ele falou assim pra mim, de quem que é o carro? Aí o meu, tá no teu nome? Não. Aí umas perguntas lá. Daqui a pouco ele olhou. Tem maconha dentro do carro? Tem maconha dentro. Eu falei, não, irmão, eu tô vindo da igreja, minha camiseta aqui. Aí ele, tipo, olhou tipo, pra mim, mano, você é muito lento. Você já foram pra delegacia? Não. Sai daqui, mano. Vai embora. Achou que você tinha fumado os beck antes de... Porque realmente eu sou lento. Certo. Eu sou lento, então... Mas eu amo vocês. Tomara que vocês continuem a polícia, pelo amor de Deus. Mas é constrangedor mesmo. É constrangedor. Ainda mais quando o pessoal fica olhando, né? Pelo menos... A sorte que eu tive é que não tinha ninguém. Só que assim, também eu me coloco no lugar dos caras. No meu caso. Mano, 2 horas da manhã. O carro apagado, mano. Que eu não sabia que tava apagado. Eu vou perguntar um negócio, o moleque demora 10 segundos pra me responder. Mano. Eu entendo também eles. Só que aí também outro enquadro, né? Só que aí o pai já tava desenrolado. Depois do primeiro enquadro, você consegue desenrolar. É rapidinho. Você consegue desenrolar. O cara apontou mais pra mim. Só falei pra ele, moço, não tem como você abaixar, não fica apontando pra mim, não. Eu sou cidadão de bem. Primeiro eu tremia na bala. Por que você tá tremendo? Frangote agora? Ele falou pra mim. Aí eu virei pra ele e falei, senhor, tô nervoso. Ele, nervoso por quê? Tem alguma coisa aí? Eu falei, não, estou nervoso. Eu falei, é a primeira vez que eu sou enquadrado, senhor. Ele, mas tá tremendo. Meu, e eu tremia, cara, eu tremia assim, ó. Tipo, ia pra falar e eu gaguejava. O que aconteceu? Eu tô com frio, sol de 40 graus. Eu tô com frio. E toda vez que eu fui enquadrado, sempre tinha gente. Cara, tipo, era ponto de ônibus. Cara, você tem noção? Tipo, era muita gente olhando. Então, tipo, você fica meio constrangedor. Constrangedor, vergonhoso. Aí depois que sai, eu começo a falar, né? Aí toda a população que tá ali no ônibus fala, ai, olha, quem tem que parar não para, né? O menino aí, ó, limpo, com a ficha limpa, senhoras. Não tem nada. A ficha limpa, tem uma tatuagem no pescoço, mas é o seguinte, preconceito. Não, é bacana. Samuel, obrigado. Por ter aceitado. Eu falei que você... Mano, é de boaça. De boaça. A gente vai ter que... Eu vou colocar uma meta aqui. Aliás, eu não. Samuel, quantos likes que vai pro YouTube você quer nesse vídeo pra gente fazer a parte 2? 50 mil? Tô chutando alto. Vai. Por que você tá me olhando assim? Duvidou? 50 mil, mano. Tá bom. Uns 10. 10k. 10k? Se bater 10k, você vem. A gente vai ter a parte 2. Certo. A parte 2, vocês vão saber o nome. Revelação, hein? Nome dele.
Pessoal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, compartilha para o maior número de pessoas e, muito importante, deixa o like. Nós temos uma meta de 10 mil likes. Quando bater 10 mil likes, nós vamos fazer a parte 2. Samuel, eu gostaria muito que você falasse as suas considerações finais, suas redes sociais, para o pessoal que está nos assistindo. Família, obrigado. Tamo junto aqui. Já segue aí a página também, que eu vou estar postando lá. Também quero agradecer a Deus, né? Porque é Ele que nos dá a oportunidade de estar aqui e de levantar todos os dias. Quero agradecer a vida do meu namorado que está aqui. Vocês não estão vendo ele, mas ele está aqui. Esse é um parceiro que Deus me deu e é sem palavras ele. Tamo junto. Minhas redes sociais é Samuel Santos Oficial. O Instagram e o Facebook também tá a mesma coisa. O canal também do YouTube tá Samuel Santos. Segue lá, curte, se inscreve e fica por dentro de tudo. Tamo junto. É isso. Pessoal, obrigado. Ó, siga o Trendcast na rede social também. Trendcast Oficial no Instagram, no TikTok e no YouTube também. Me siga também no Instagram, Pedro Bonfim com 2 is. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixa o like. Me siga, siga também o Samuel, siga o Trend também. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tamo junto.